Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez com mais um podcast e com a presença especial, senhor Toninho Coelho, que é um grande economista, empresário, escritor, ex-prefeito de Valadares. E hoje ele está aqui para poder trazer para nós mais ideias, para aprendermos mais sobre assunto de economia. Minha querida cara, né? Repórter Invisível, é sempre um prazer em trocar ideias, né, com você, que é uma pessoa extremamente simpática. É pena que é invisível, né? Mas um dia Um dia nós vamos revelar. você vai mostrar sua cara, porque sua voz já se percebe. É uma voz extremamente importante, né? Nós vamos te contratar para o nosso coral da Superi Telecom. É uma honra ter o senhor conosco aqui. Mas Então, vamos ao assunto, à conversa. vamos. E as perguntas nessa tarde. O senhor tinha falado na última entrevista sobre a vontade política. Fale agora para nós sobre o planejamento. O repórter é o seguinte, a primeira coisa que se tem de pensar é se aquela comunidade, se aquele país, né, aquele estado, se existe vontade política dos seus governantes, né, das autoridades. Sim. Então, isso é o mais importante. O segundo, coisa realmente é fazer o planejamento. Sim. Porque os recursos são escassos. Dinheiro está difícil. Recurso financeiro está muito difícil. Sim. Mão de obra, nem se fala, está muito difícil. Né? E os recursos naturais também são finitos, né? Eles acabam ou eles, né, são escassos. Então, realmente, tem que criar prioridades. O mais importante de um planejamento é estudar as prioridades. E, após estudar as prioridades, definindo as metas, definindo o que se vai fazer, Sim. é estudar as estratégias para alcançar aqueles objetivos. Então, é muito importante, é muito interessante. Há muito tempo atrás eu vi uma coisa que me marcou. O japonês, Sim. ele planeja 80% do tempo de uma tarefa e 20% para sua execução. Aqui no Brasil costuma ser o contrário. Planeja-se, gasta-se 20% do tempo em planejar as coisas. Sim. E 80% para executar. Então, o planejamento realmente é de extrema importância para que as coisas dêem certo. Sim, tem que Porque ter se um você não planejamento. planejar, né, se você não, como o japonês planeja 80% do tempo, ele vai bem meticuloso, bem estudado, vamos fazer assim, bem arrumado, bem norteado, a coisa tem a probabilidade de dar certo. De avançar, né? Quando se tem um planejamento. Agora, costuma que você começa uma obra, não planeja, de repente aquela parede está torta, de repente está... Aí se gasta tempo e dinheiro. Sim. Então, o planejamento ele é da maior importância. Sim. Em qualquer projeto, na verdade, que se quer fazer. Em tudo. Então, a gente precisa realmente... Hoje tem... Está se falando muito também
em planejamento financeiro doméstico. Sim. As pessoas, às vezes, gastam acima daquilo que pode, né? Os cartões de crédito estão endividados. Costuma o cartão gastar mais do que você pode, né? Ter uma Pode. condição de Então, pagar. é o seguinte, falta a cultura do planejamento. Sim. Isso é muito importante. A cultura do planejamento é fundamental para dar um crescimento, né? No crescimento, Sim. no desenvolvimento não só de um país, ou do estado, ou de uma cidade, e mesmo pessoalmente das pessoas. Sim. Entendeu? Não sei se você sabe, o repórter visível. Um dia eu vou falar quem que é a repórter visível. O judeu, por exemplo, ele é muito... Em todo lugar, o judeu é muito rico. O povo judeu, ele é extremamente... Os maiores milionários são o povo judeu. Povo judeu. Mas eles têm uma filosofia de planejamento muito interessante. Sim. Tudo que produzem, tudo que ganham, poupa 10%, entendeu? Sim. Então, isso tudo é assim, questão mesmo cultural de se ter um bom planejamento. Então, voltando aí, precisa ter motivação. Sim. E segundo, priorizar aquilo que se quer fazer. Sim. E depois de priorizado, bem definido, bem planejado, aí você tem as estratégias para chegar àquilo que você quer fazer. Sim. Então, é todo um processo de planejamento muito simples. É uma coisa cultural, entendeu? Sim. Não fazer as coisas sem um plano, sem um ordenamento. Sim, sem uma estratégia, né? Sem uma estratégia. Então, o planejamento é fundamental para o progresso, para a prosperidade e para o desenvolvimento. Interessante, senhor Toninho, porque em tudo, né, para a nossa vida tem que ter o planejamento. Correto. Então, vocês que estão nos ouvindo, vamos planejar, né, direitinho. Isso envolve tudo, né? É isso aí. Até na nossa vida. Então, vamos lá. A segunda pergunta. O senhor, como economista, já trabalhou em planejamento econômico? Olha, eu, como economista, entendeu? Eu entrei muito cedo no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E trabalhei na assessoria de planejamento do banco, onde eram estabelecidas o banco era Banco de Desenvolvimento, era um banco voltado ao desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. O banco foi criado simplesmente para alavancar o desenvolvimento do Estado, que não era tão... Hoje o Estado de Minas é muito desenvolvido, Sim. Mas até há pouco tempo o Estado era muito atrasado, na é verdade. Sim. Então, criou-se esse banco de desenvolvimento no final dos anos 60. Eu entrei no banco, o banco tinha iniciado praticamente, entrei em 1970 no Banco de Desenvolvimento. Então, é o seguinte, nessa oportunidade, eu trabalhava com eles, né? São dois economistas famosos. Um era o Fernando Roquete Reis. Sim. E o Elcio Costa Couto. O Fernando Reis e o Elcio Costa Couto, eles fizeram um diagnóstico da economia mineira e criaram o Plano Mineiro de Desenvolvimento. Olha Sim. bem, com prioridades, com estratégias, e tinha a vontade política de um governador, que era o Rondon Pacheco. Sim. Rondon Pacheco era um homem muito interessante, foi um grande político mineiro, foi senador, foi deputado, lá de Uberlândia. E aí, nessa época,
ao criar esse plano mineiro, olha bem, Sim. nós passamos a fabricar automóveis em Minas Gerais. A Fiat e a Mercedes-Benz. Sim. A criação da Fiat deu um impulso enorme a duas cidades mineiras, Sim. que foi Betim e Contagem. E até hoje, né, se for olhar, todo mundo tem um carro Fiat, né? Isso foi nos anos 70. Escuta aí. Logo em seguida, nós fizemos também um trabalho muito grande para trazer a Mercedes-Benz para o Brasil, para Juiz de Fora. Sim. E aí a Mercedes-Benz fabricou durante muito tempo um carro. Hoje fabrica caminhões em Juiz de Fora. Então, com o desenvolvimento da indústria automobilística, o Estado tomou outra cara, né? Até então era fabricante de aço, passou também a fabricar, né? Então, esse foi um aspecto industrial na parte de fabricação de automóveis. Sim. Dentro do plano mineiro também, o Estado de Minas Gerais, naquela época, tinha uma riqueza imensa, inexplorada, que era o Cerrado Mineiro. Sim. O Cerrado Mineiro é uma região das proximidades de Unaê, João Pinheiro, Brasília. Era uma região extremamente plana, Sim. mas extremamente ácida. Não se produzia nada. Então, com esse estudo que foi feito, com esse plano de desenvolvimento do Estado, Sim. criou-se, apareceu também na época um grande agrônomo, que foi também renomado, que foi o Wallace Paulinelli. E aí o que aconteceu? Foi criada a Embrapa e o banco, através do banco, nós montamos uma indústria enorme de cal para tirar a acidez do solo daquele cerrado. Sim. Hoje, essa região do Cerrado, de Minas, é uma das grandes produtoras de milho, soja e outros grãos. Sim. Então, cidades como Berlândia, Patos de Minas, Tuiutaba, Pouso Alegre, tudo hoje são cidades grandes em função desse plano de desenvolvimento que no seu setor de agricultura, o Cerrado, foi feito, entendeu? Então, nós tivemos a indústria de carro, de automóveis, a produção de grãos enorme no estado, que era soja, milho e também café, na verdade. Sim. O estado de Minas hoje é o maior produtor de café do Brasil, entendeu? Sim. Então, não ficou nisso só não, entendeu? Foi criado um polo de tecnologia em Santa Rita do Sapucaí. Sim. Hoje, Santa Rita do Sapucaí é conhecida como o Vale do Silício americano, entendeu? Uhum. Que é um polo de tecnologia e inovação fabuloso. Foi em Santa Rita do Sapucaí e Itajubá. Sim. Então, é isso aí, meu repórter. Maravilha. E após, escutei, logo em seguida, tem também uma coisa interessante. Logo em seguida desse Plano Mineiro de Desenvolvimento, no governo do Rondon Pacheco, apareceu outro governador com muita motivação, Sim. que era o Francilino Pereira. O Francilino Pereira, cujo secretário de Desenvolvimento Econômico
era um professor, Paulo Haddad, também um economista renomado, Sim. eles bolaram um negócio extremamente interessante. É que o interior de Minas, as pessoas do interior de Minas, estava todo mundo indo para Belo Horizonte. Sim. Aí, o Paulo Haddad desenvolveu um projeto chamado Cidades de Médio Porte. Sim. E foi feito um programa de alavancar essas cidades de médio porte, tipo Valadares, Pouso Alegre, Uberlândia. Tinha 5 ou 6 cidades. Quando foi feito o Estado de Minas, através desse projeto, Sim. colocou bastante dinheiro nessas cidades para melhorar a infraestrutura das cidades. Sim. Inclusive aqui em Valadares. A maioria, nessa época, o prefeito era o Ronaldo Perim, Sim. e depois o doutor Raimundo Rezende. Toda essa parte de calçamento, de saneamento, de infraestrutura de Valadares, foi através desse dinheiro Sim. do governo de Minas, esse projeto da cidade do estado de médio porte. Então, isso aí, escuta aí. Esse é um exemplo que eu tenho em termos de Minas Gerais, que foram esse desenvolvimento que teve o Estado na indústria automobilística, na indústria na produção de grãos, Sim. na inovação tecnológica, na cidade de médio porte. Sim. Deu-se estrutura para a cidade de médio porte. Então, esse é um trabalho que eu participei muito ativamente. E logo em seguida, repórter, eu participei também de 2 planos nacionais de desenvolvimento em Brasília. Brasília. O primeiro plano nacional de desenvolvimento foi feito também por um economista também, Veloso, esqueci Raul Veloso, Rui, esqueci o nome dele. Sim. Mas aí eu participei desse primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, que era da época do Médici, né, do presidente Médici, e o segundo plano foi o do governo Geisel, segundo Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico. E nesses 2 planos se levantou muito dinheiro estrangeiro, Sim. americano, e nós construímos grandes projetos estruturantes que deu um impulso enorme ao Brasil. Para você ter ideia, nesse período, o Brasil estava crescendo 10% ao ano. Hoje, 2026, nós estamos crescendo uma mixaria, 1,6 ao ano. Então, nessa época foi criado o Itaipu, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói. Sim. Dezenas de universidades foram construídas. Então, eu tive uma experiência muito grande, tanto a nível estadual, né, no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sim. e também no governo federal, na participação de 2 planos de desenvolvimento econômico, que foi muito importante para o Brasil, entendeu? Sim. Então, isso aí. Interessante, né? Como você explica, né, para nós, usa as palavras certas, a gente consegue entender, né, e absorver todo esse conhecimento. Vamos para a terceira pergunta. E o planejamento econômico de uma cidade? Como é que funciona? Como é que se planeja? Fala para nós um pouquinho, Toninho. Repórter, é o seguinte. Muitas pessoas não sabem, mas existe uma lei federal, 10.257, de 2001, que obriga, entendeu? Olha bem, que
as cidades maiores de 20 mil habitantes têm o seu plano diretor de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, meio ambiente, essas coisas. Então, é uma obrigação que se tem hoje de se ter esse plano, Sim. Plano diretor. Infelizmente, entendeu? Infelizmente. E esse plano ele tem que ser feito de 10 em 10 anos, renovado de 10 em 10 anos. No último mandato aí do prefeito André Mello, se teve plano, eu não vi, ninguém viu, entendeu? Depois do prefeito que foi cassado também nem se fala, na verdade. Então, tem mais de 20 anos que nós não temos um plano diretor. Sim. E vou te falar a importância de um plano para uma cidade. Em primeiro lugar, os recursos financeiros de uma cidade são também limitados, né? Sim. Muito limitado. A cidade ela cresce naturalmente. Sim. A cidade tem seus recursos naturais, como rios, montanhas. Sim. Essas coisas todas. Então, a cidade ela também tem que ser planejada. Sim. Tem que ser planejada. Então, só para dar um exemplo, a cidade, o prefeito, ele, além dele ele tem que ter uma motivação, uma vontade política de fazer as coisas. Sim. E ele tem que ter uma sensibilidade política muito grande, no sentido, porque o prefeito, o governador e o presidente da República, eles são obrigados, constitucionalmente, pela Constituição, diminuir a desigualdade que existe dos seus habitantes, não é verdade? Sim. Então, todo o plano de desenvolvimento econômico da cidade, ele tem algumas diretrizes, entendeu? Sim. Por exemplo, é fácil entender. Uma cidade igual Valadares tem, se não me engano, 150 bairros, mais ou menos isso. São muitos. Muitos. Você não pode comparar. Você mora em que bairro? Santa Helena. Santa Helena. Você não pode comparar, minha repórter invisível, uma Ilha dos Araújos com o bairro Santa Helena. Sim. A ilha tem um poder aquisitivo maior. Maior. É uma classe média de pessoas alta. Sim. E o bairro Santa Helena, pelo que eu conheço, sem querer menosprezar o bairro, é um bairro mais simples. Mais simples. Não é verdade? É de classe média mais baixa, não é Sim. verdade? Então, os investimentos da cidade, eles têm que ser norteados no sentido de aplicá-los de forma diferencialmente. Sim. Entendeu? Por exemplo, a Ilha dos Araújos, escutei, que é um bairro de classe média alta, Sim. tem 2 escolas públicas. Tem o NAC Habib e tem o Interescolar. Aí. Olha bem, não é justo que determinados bairros, que o Santa Helena é um bairro bom também, que um bairro mais pobre não tem uma escola estadual Sim. boa e com professores excelentes. Sim. Então, não é justo, por exemplo, isso. O prefeito ele tem que ter essa sensibilidade política
de aplicar os recursos públicos de maneira preferencialmente nos lugares mais pobres, entendeu? Sim. Porque hoje não é, hoje tem os índices de desenvolvimento humano que você pode levantar bairro por bairro. Sim. Então, quanto mais pobre o lugar, as escolas têm que ser melhores, Sim. o posto de saúde tem que ser melhor, os professores têm que ser melhor, Sim. os médicos têm que ser melhores Sim. para poder nivelar a situação social da é. região. Então, esse aí é a questão do planejamento social, não é verdade? Sim. Agora, o planejamento econômico da cidade, ele abrange também o econômico, não é verdade? Por exemplo, você não consegue ter um bom hospital regional ou municipal se a prefeitura não tiver dinheiro. Sim. Então, se não tiver, para ter dinheiro, precisa investir num distrito industrial bom, precisa investir num aeroporto bom, precisa fazer uma política de atração de indústria para a cidade, fazer uma política de desenvolvimento de turismo, por exemplo. Nós temos 2 recursos importantes naturais, que é a Ibituruna, Sim. que é o Rio Doce, Sim. que podem ser realmente trabalhados. Então é o seguinte, a outra coisa que é importante no planejamento urbano, as cidades, a tendência das cidades é elas crescerem na beira do rio. Sim. Não é isso? É porque isso é histórico, né? Só que, por exemplo, hoje, o Rio Doce é um rio que inunda toda época que chove muito, né? Tanto nas então, cabeceiras aqui. O planejamento urbano da cidade tem que ser no sentido de levar as construções para regiões que não tenham, né? Sim. Que não têm condições de serem inundadas. Então, o planejamento urbano, entendeu, minha cara amiga? Ele é de fundamental importância, porque a gente mora. Onde a gente mora? A gente não mora no Estado, a gente não mora no país, a gente mora na cidade. Sim. Então, a cidade, elas têm que ser acolhedoras, têm que ser bonitas, elas têm que ser limpas, Sim. elas têm que ser com boas escolas, boas postos de saúde. Sim. Então, o planejamento é no sentido realmente de criar estratégias para que isso aconteça, não é verdade? Sim. Agora, você pergunta, como é que está o planejamento? Não sei se você tem a pergunta aí. A última pergunta qual que é? A última pergunta é sobre a cidade, sobre hoje. A cidade de Valadares não tem nenhum plano que orienta o seu crescimento. Infelizmente, entendeu, repórter? Que eu falava, tem 20 essa lei, volto a dizer, é uma lei federal, é obrigatório que a cidade tenha o seu plano diretor. Sim. Então, senhores vereadores, senhor prefeito, os senhores são obrigados a ter esse plano diretor para a cidade. Então, o prefeito André não fez, o prefeito que saiu não fez, os prefeitos anteriores do André também não fizeram, o Elise e nem o Fassarella. Então, nós temos 20 anos que nós estamos sem plano diretor. Sim. Então, não estão cumprindo a legislação. Nós estamos fora da lei. Então, qualquer denúncia aí
ao Ministério Público, entendeu? Que alguém queira fazer contra isso, tem que ser feito. Porque realmente a cidade está entregue às traças, do ponto de vista de planejamento. Então, é com muito pesar que eu falo isso, porque essa falta de planejamento está botando Valadares numa situação cada vez menos inferior, entendeu? Sim. Nós somos a quarta cidade, hoje nós somos a nona, e não demora muito nós sermos a 12ª. Sim. Porque eu conheço, entendeu? Muitas cidades que hoje têm a preocupação em planejar e as cidades estão criando um ambiente para trazer investimento, trazer indústria. Sim. Até para... Tem uma coisa interessante, entendeu, repórter? É o seguinte, a população nossa está envelhecendo. Sim, está. A cidade tem que estar preparada para receber esses velhos, Sim, os idosos. Idosos. Então, a gente não vê nada disso. Não vê nada disso. Nós temos aí um Pico da Bituruna, que é um monumento espetacular. Sim. Não existe, seu prefeito, não existe um plano para melhorar a Bituruna, para fazer daquilo ali uma atração turística, entendeu? E se Para ganhar as pessoas. dinheiro, não tem. Nós não temos um plano aí para um distrito industrial. Eu estava querendo, esqueci de falar. Ano passado houve uma contribuição muito grande da Univale e da FIENG, do CDL, da Associação Comercial, da Associação do pessoal do Distrito Industrial. Eles fizeram apenas um esboço de plano, porque não tinha plano. Sim. Vamos fazer um esboço. E fizeram aí o Valadares 2030. E vou falar aqui rapidinho o que esse 2030 falou sobre a questão do desenvolvimento econômico, entendeu? Sim. Olha bem. Vamos lá. Olha aqui. Distrito Industrial, primeiro, Distrito Industrial saturado. Segundo, a ausência de arranjo produtivo local. Sim. Falta de incentivo por parte do poder público. Não sou eu que estou falando isso, não. Está escrito aqui no Valadares 2030. Sim. Burocracia municipal. Para você conseguir a autorização de uma obra, a autorização disso, leva meses. Como se a prefeitura estava fazendo favor, não é verdade? Então, Sim. todos os construtores reclamam disso. Sim. Rever o Código Tributário Municipal. Ninguém aguenta pagar tanto imposto, entendeu? Né? Então, tem que rever isso aí. Burocracia municipal. Até há pouco tempo, aí para tirar uma nota fiscal, precisava pedir uma clemência para poder arrumar uma nota fiscal. Oitavo aqui, falta de mão qualificada. Sim. Hoje você precisa de um pedreiro, de um carpinteiro, de um marceneiro, de um eletricista, você não encontra. Sim. Apesar de nós termos aqui, por exemplo, um Senai, tem um Sesc, tem um punhado de outros órgãos de preparação de mão de obra. Sim. Dificuldade em aproveitar os benefícios da Sudene. Você não vê uma política do município em relação a atrair indústrias para serem beneficiadas pela Sudene. E, por fim, aqui é o seguinte.
o município não é digitalizado. Sim. Nós estamos na época da digitalização. Digital. Então, tem uma cidade aqui que está fazendo muita propaganda para atrair indústria, falando assim, Pouso Alegre é uma cidade digital. Interessante. Então, isso aí. Minha cara repórter invisível. Neste dia, eu quero te agradecer por estar conosco mais uma vez, falando para nós, né, de grandes experiências. Muito obrigado, mas eu quero só resumir. Vontade política é fundamental. Planejar, Sim. Definir as prioridades é de extrema importância. Sim. A estratégia é de extrema importância. Sim. E ser inteligente para fazer aquelas coisas que o povo gosta e quer. Sim. E ter uma sensibilidade social em fazer, de preferência para as pessoas com poder financeiro menor. Sim. Então é isso aí. Eu quero te agradecer. Eu te agradeço por estar mais uma vez nesse dia, nesse mesmo canal conosco, trazendo suas grandes experiências, conhecimento, né, que todos que vão escutar vão aprender. Muito obrigado, querida repórter invisível. E que dia, quando é que você vai cantar para nós? Nós vamos marcar esse dia, vai ser marcante para todo mundo que vai ouvir, porque vai conhecer a repórter e ela vai cantar ainda. Já. Muito obrigado. Obrigada.